Fala Cavaleiro, hoje eu vou falar sobre uma expressão que eu sempre uso, que é moda James Bond. Afinal, o que é a moda James Bond? Bem, quem me acompanha aqui já sabe o quanto que eu gosto de moda masculina atemporal e eu sempre falo isso, inclusive um dos últimos vídeos agora eu expliquei exatamente o que é essa moda atemporal e eu sempre lembro do personagem James Bond, porque quando eu falo de moda atemporal eu cito James Bond, que é na verdade um personagem, não é uma pessoa. Por quê? Porque existe uma identidade no James Bond, o personagem, que em qualquer época, eu vou até explicar melhor daqui a pouco, ele sempre foi atemporal. E quando eu falo atemporal, eu não vou falar dele só quando ele está de terno, quando ele está de smoke, não. Em qualquer vestimenta que ele estiver usando, ele vai estar sempre atemporal. Repare bem que o personagem já existe há cerca de quase 60 anos, acho que desde o começo dos anos 60 que surgiu o personagem no cinema, já existia em livros já, e pode reparar em que em todas as cenas dos James Bond, dos James Bond, porque já houve vários atores que interpretaram James Bond, se eu não me engano até agora já foram 6 atores que interpretaram James Bond, o último agora está sendo ainda o Daniel Craig, e inclusive talvez algumas fotos que vão aparecer mais aqui vão ser mais do Daniel Craig para identificar com vocês mais que são da nova geração, mas eu sou da geração lá de trás que vem desde o Sean Connery nos anos 60 e pode reparar o seguinte, todas as cenas do James Bond, em nenhuma delas você vai ver ele seguindo a moda daquela época que ele estava fazendo o filme. Então, por exemplo, nos filmes dos anos 60, ele não usava aquelas modas dos anos 60, nada contra, já expliquei sobre isso, mas ele não ficava usando as tendências, ele usava uma coisa mais atemporal, não digo mais clássica não, mas mais atemporal. E você pode reparar que em qualquer ator que fez o James Bond, seja o Sean Connery, seja o Roger Moore, seja o Timothy Dalton, quem mais? Que teve o Pierce Brosnan, teve agora o Daniel Craig também, e teve um antes também que fez, entre o Sean Connery e o Roger Moore, houve um outro ator que fez James Bond também, e em todos eles, pode reparar, em qualquer cena, você pega a roupa que ele estiver usando, qualquer deles, em qualquer época, qualquer cena, você pega qualquer roupa que ele estivesse usando, você usaria hoje em dia. Porque é uma moda temporal, o James Bond nunca seguiu aquela tendência do momento. Por exemplo, nos anos 80, quando era a época em que os ternos tinham umas ombreiras enormes, todo mundo andava com umas ombreiras assim bem estruturadas aqui, eram enormes, eram exageradas, você não via nos filmes do James Bond ele usando ternos com ombreiras, blazers com ombreiras, ele estava sempre com aquele terno, com aquele blazer, com aquele smoking, sempre todo com caimento perfeito. Você pode reparar isso inclusive nas aberturas dos filmes também. Na época dos anos 70, em que se usava aquelas calças com boca de sino enormes também, o James Bond não usava. Então você pode reparar que não só desde os ternos, como também nas roupas casuais, ele nunca seguiu grandes tendências. Pode reparar também que nos anos 80 teve uma outra coisa que todo homem usava. Todo homem, que era uma época, né, que era pochete na cintura. Não tem uma cena do James Bond com pochete na cintura. Não tem uma cena de filme do James Bond em que ele está com cores berrantes, pastéis. E ele usa, sim, cores durante várias cenas também, dependendo do lugar que ele está. É aquela coisa que eu sempre digo, vista-se de acordo com a ocasião. Então, se o James Bond está num lugar mais tropical, ele vai usar uma roupa mais tropical também. Inclusive, tem cenas com ele de camisas estampadas, camisas florais também. Tudo vai depender do ambiente, mas nunca sendo escravo da moda, nunca sendo escravo das tendências. E com isso você repara que o James Bond, toda vez que aparece, você olha assim, cara, eu usaria aquela roupa. É por isso que ele é considerado um ícone de moda atemporal, um ícone de elegância, um ícone de ser descolado também, porque não adianta ser todo formalzinho, todo arrumadinho. Até coloquei tô de terno hoje aqui para fazer o vídeo sobre James Bond, mas também não precisa estar de terno, não precisa estar de camisa social. Em qualquer situação você consegue ser atemporal, lembrando para não ficar sempre seguindo as tendências. Eu já falei sobre isso, inclusive, quem quer seguir tendências, que siga as tendências, mas sabendo que elas passam e que lá na frente você vai pegar uma foto sua e falar, como eu tive coragem de usar isso aqui. O James Bond nunca pensou assim.
Então fica esse desafio. Você pode pegar qualquer cena de qualquer filme, de qualquer ator que já fez o James Bond, e lembra que tem mais de 60 anos que foi o início dos filmes do James Bond. Você usaria praticamente qualquer roupa daquelas, porque ele não ficou usando, por exemplo, na época dos anos 70, que eu já falei aqui, tinha camisas com umas golas enormes também, aquele tipo de roupa dos embalos de sábado à noite, do Saturday Night Fever, daquele filme do John Travolta. James Bond passou por essa época e não usou esse tipo de roupa também. Assim como agora tem umas coisas meio assim exageradas em termos de tamanho e você não vai ver no próximo filme o James Bond usando também. Sendo que você tem que lembrar que você sempre pode ousar um pouquinho mais, você sempre pode sair um pouco do clássico, ser um pouco mais descolado também. Sempre lembrando da moda James Bond, não precisa exatamente estar vestido daquele jeito, mas lembrando que quanto mais você é atemporal, mais você consegue comprar roupas boas, roupas que vão durar, e não só durar em termos de qualidade, mas principalmente durar em termos de estilo. E um disclaimer aqui, esse vídeo sobre James Bond não é para falar aquela coisa meio babaca de vista-se que nem homem, vista-se de forma viril. Cara, qualquer pessoa pode se vestir bem. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, sendo mais viril, sendo menos viril. O importante é estar com beleza na sua imagem pessoal. Seja ela um pouco mais viril, um pouco menos viril, seja ela um pouco mais James Bond ou um pouco menos, mas lembrando sempre de focar numa coisa com menos tendência, uma coisa que dure mais e que fique bem. O compromisso nosso é com o belo. É a beleza da imagem de qualquer homem, seja ele, como eu sempre falo, mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo, não importa. Vou falar ainda muito sobre isso, mas hoje aqui é para terminar falando sobre o James Bond, que é um personagem que durante esses anos todos não falhou. Inclusive quem vestiu os últimos filmes do James Bond foi Tom Ford, que para mim é um dos caras assim mais elegantes em termos de moda masculina também. É isso aí, esse é o vídeo sobre o James Bond. Vamos aguardar o próximo filme agora. Eu vou até comentar no próximo filme que vai sair dele, que é Sem Tempo para Morrer, No Time to Die, alguma coisa assim, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo falando sobre um tema sempre relacionado à moda masculina atemporal. Eu sou Alberto Solon, um abraço, tchau. When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color. Surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life.